Olá, pessoal! Estamos aqui nesta tarde de outono, de domingo, esperando vocês para um chá da tarde. Eu já tô aqui com o meu chazinho, com o meu bolo. Oi, Oi, Rosinha, um monte de gente chegando. Oi, Rê! Um monte de gente chegando. Eu tô aqui esperando a Bianca, ela já chegou. E eu quero contar para vocês que, enquanto a Bianca tá entrando, que essa é uma série de lives que eu vou começar a fazer todos os domingos que eu quero. Oi, Bianca, tudo Oi, bem? Ana. Tudo bem você? Ah, seja bem-vinda. Que bom que você topou Obrigada. tomar um chá comigo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Imagina, eu tô aqui contando que desde ontem a gente decidiu que todos os domingos que eu quiser, é claro, porque nada tem que, né? Sim, Todos os domingos que eu quiser, eu vou tomar chá da tarde com alguém e você foi a escolhida para o primeiro, porque que ontem delícia. eu vi aquele trabalho maravilhoso que postaram lá nas redes sociais da estágio, que você foi a responsável por isso, né? E aí eu falei, meu Deus, eu preciso falar com a Bianca, né? E Eu compartilhar. amei. E a ideia é que sempre tenham aqui práticas inspiradoras, né? A ideia não é tanto ficar falando de teoria, tal, mas é para contar a prática, porque a gente está precisando se inspirar. E que bom que você Sim, está aqui, Bianca. Eu queria que você se eu que apresentasse, agradeço o conta para todo convite. mundo. Tá bem. É minha primeira live, na verdade, então eu tô meio nervosa, ansiosa, entendendo como que funciona. Muito obrigada pelo convite, fiquei super tocada, super sensibilizada primeiro de vocês terem gostado, né, de terem visto com esses olhos tão acolhedores. E segundo pelo convite, me deixou ansiosa. Eu falei, meu Deus do céu, por que que eu falei que eu ia participar? Você vai ver, Mas é uma delícia. Depois da primeira já era. né, abre a porteira e vai que vai. Mas eu acho maravilhosa essa ideia dessa conversa, desse chá da tarde, porque realmente eu acho que a gente está precisando dessas inspirações, sabem? E dessas possibilidades de atuação nesse momento que a gente se encontra, porque tudo. Primeiro que é muita informação, né? É tudo muita coisa chegando, e segundo que fica uma coisa de como que a gente continua esse nosso olhar sensível, né, para as ações das crianças à distância. Então, acho que quanto mais coisa a gente. Não, mas Compartilhando. isso, quanto mais a gente compartilha e, ao mesmo tempo, quanto mais qualidade que tem esses encontros, né, acho que é ótimo. Então, eu fico super feliz pelo convite, adorei. Obrigada. Que bom. Ô, Meu som Bi, tá bom para você? tá ótimo. Ah, Acho que então para tá todo bom. mundo que está ouvindo também, ninguém reclamou ainda. Então, beleza. Uma coisa que eu queria começar falando é que, assim, trazer uma professora de artes logo para o primeiro chá é até um ato político, assim, né? Porque se a gente antes, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma sociedade que estava questionando se devia ter artes ou não na Sim. escola. Hoje, a arte está sendo fundamental para a gente se conectar com o mundo e com nós mesmos, né? Sim, exatamente. E aí, como é que você está sentindo isso? A gente acompanha uma desvalorização, né, do trabalho do artista, do trabalho dos professores, e realmente nesse momento de agonia, de medo, um não saber do futuro, né, a arte realmente ela vem como um espaço de respiro, né? Então acho que a gente acaba recorrendo à arte, né? Isso é muito doido, né? Como que em momentos de medo, de aflição, de dor, a gente recorre à arte, né? Tem uma necessidade humana mesmo de alguma ação poética, de alguma coisa que toque no nosso sensível, que fale, não, calma, no meio disso tudo tem um lado sensível meu que precisa ser alimentado,
que eu preciso, né, chamar atenção, preciso dar atenção a esse lado sensível e preciso fazer com que ele fique ativo, né? Então, acho que é super importante perceber como que é essencial, assim, né? Na verdade, como que é essencial que a gente tenha essa sensibilidade sempre ativa. E não é nem romantizando, né, a arte, mas colocando num lugar realmente de que o corpo pede, né? Esses dias eu estava em casa, assim, muita notícia, só lendo coisa, e eu senti meu corpo uma necessidade da poesia, né? De ler um poema. Eu falei, cara, eu preciso ler alguma coisa que mostre que o meu sensível existe ainda, sabe? Que eu tenho essa capacidade de da sensibilidade artística e poética ainda, sabe? Sim. E aí, Bianca, eu acompanho assim os seus percursos lá, estágio, porque é uma escola que eu xereto muito, né? E eu sempre das paredes da escola e todo mundo fala: ah, aqui quem organizou foi a Bianca, quem organizou foi a Bianca. Então, eu já admiro o seu trabalho, e aí eu quero. O que todo mundo me fala é que assim, é difícil ver você dentro de sala lá na estágio, que você ocupa muitos espaços, que você usa muito o corpo. Como é que foi essa parada, assim? Como é que foi essa parada e você se organizar para ter essas propostas que você está passando agora? Foi um baque, né? Porque é tudo muito novo. E além de tudo muito novo, com algumas turmas, realmente as propostas eram muito expansivas, né? Então era para isso, vamos para uma sala maior, vamos lá para o pátio, não, agora a gente vai para o parque. Mesmo com as turmas menores em outras escolas, agora a gente vai usar a luz do sol com objetos, então tudo muito para fora, né? Agora foi o momento de tudo que vai para, né, a gente ficar dentro de casa, os espaços reduzidos. Então foi assim, desafiador, com certeza, porque eu me vi também no lugar de reestruturar todo o meu planejamento, né? Como que eu vou readaptar as minhas propostas, mas ao mesmo tempo como que eu vou manter o caminho que eu estava começando a percorrer com eles, né? Então, a todo momento é desafiador, porque não tem como também eu pensar em atividades que sejam aleatórias, que não façam sentido, né? Ou que sejam extremamente lúdicas, assim, sabe? Porque na minha cabeça, né, enquanto professora e enquanto criadora, né, o meu planejamento precisava seguir não precisava, mas seria interessante se ele seguisse um percurso, até porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Não tem no começo a gente achou que ia ser 2 semanas, né? Agora a gente já está quase 2 meses. Então, a minha preocupação é sempre também manter esse percurso, uma coisa amarrada na outra, e trazer isso para dentro de casa, né? Se antes, pensando na estágio, se antes a cada aula a gente podia estar num lugar diferente, né? Se era uma escola, é uma escola que possibilita que a todo momento, hoje está sol, vamos para o parque, então fazer atividade lá. Hoje então a gente vai para a praça, né? É tudo muito amplo. Foi uma readaptação, uma ressignificação das propostas para esse momento que é do interior, né? Que é quase do individual, que é de dentro de casa, que é das janelas, né? Dessa coisa que a gente tem um limite, né? Para onde avançar. Então, é extremamente desafiador, na verdade, mas ao mesmo tempo é gostoso ver como as coisas estão rolando assim à distância, sabe? Gostoso Legal. ver também como que mesmo à distância as coisas elas acontecem, né? Porque também tem essa necessidade das crianças e das famílias desse olhar sensível, né, que eu estava falando antes. Então, com certeza. A gente percebe muito, assim, porque a gente, no Ser Criança Natural, a gente lançou um jogo de cartas logo no começo da pandemia. Não sei se você chegou a ver,
que são as Vi. experiências pela janela. Daqui a pouco eu compartilho uma foto aqui que tem justamente a pergunta é qual é a cor do céu. E a gente tem recebido muitas devolutivas desses jogos, assim, dessas provocações. Porque uma coisa é você olhar pela janela, sem nenhuma questão. E outra coisa é eu ter um disparador, né? Uma pergunta que estão fazendo para mim. E eu vou começar a perceber outras coisas. A minha sensibilidade vai começar a se conectar com outras coisas. E aí eu queria que você contasse dessa proposta que você lançou. Era para crianças do 4º ano, é isso? Isso. Conta pra gente como é que foi, com o que você se inspirou. Conto. São para as crianças do 4º ano. E eu já venho de um caminho desse olhar para a cidade, né? Com as turmas de 4º ano. Uhum. Então, a gente, desde o começo do ano, a gente começa esse caminhar, né? É um olhar para casa, como que é a casa, né? A nossa casa vista de fora, como se a gente estivesse na rua. Aí a gente começa a criar mapas, começa a pensar cartografia, começa a pensar caminhos e percursos, como que a gente pode se deslocar pela cidade. Esse foi um dos desdobramentos daquele trabalho que apresentou ano passado na Bienal da Isso. Maravilhoso. Aquele, na verdade, foi o final, né, do trabalho, de todo o percurso já concluído, e a gente expôs na Bienal, que realmente ficou muito bonito, assim. E então é um conteúdo que eu costumo trabalhar com os 4º anos, né? Sempre assim, né? Mas geralmente eu aplico aos 4º anos. E então a gente já tem esse olhar, né? Então as atividades são amarradas para trazer esse olhar para a cidade, né? Então isso é uma coisa que está em mim também, eu sinto, né? Porque nós somos professoras, mas também artistas, né? E provocadoras, e propositoras, e criadoras, né? Então também é uma coisa que está em mim, né? Como que é esse olhar para a cidade? Como que as crianças pensam a cidade, né? Quais são as referências? Como que é a visão delas a partir disso? Então essa proposta de agora, Quantas Cores Cabem no Céu, ela vem desse caminho do olhar para a cidade, né? Então ela vem de várias inspirações, na verdade, porque é isso, a gente começa a ver coisa, a ler, a pesquisar. Aí uma coisa no Instagram chama atenção. Nossa, olha isso, é verdade, observar as nuvens, observar os céus. Nossa, que legal, eu posso juntar isso com outra coisa que eu estou pensando lá na frente, para isso ser abertura para um pensamento, então a gente vai também construindo, né, essas propostas e essas atividades, e com essas referências poéticas que a gente tem, que a gente é abastecido, né? E a gente, antes de fazer essa atividade, eu propus para eles uma que era a vista da janela. E foi uma atividade que eu já propus ano passado para a turma também, e esse ano eu comecei a pesquisar sobre a Vânia Medeiros, que é uma artista que faz vários desenhos de observação, assim. E aí eu comecei a pesquisar, fiquei apaixonada pelo trabalho dela, vi que super conversava com o que eu estava produzindo, o que eu estava propondo para as crianças. Sei que, assim, uma coisa foi levando a outra. Eu parei no Milton Santos, falando sobre cartografia, sobre as pessoas que, quando se pensa cartografia, as pessoas elas são invisíveis, né? Então, o Milton Santos fala dessa importância do olhar dessas pessoas que seriam invisíveis, esse cotidiano invisível, enfim, assim, ó, o caminho foi uma coisa puxando a outra, e aí pensei com as crianças isso da vista da janela. Aí uma professora, a Jaque, lá da estágio, falou, você já viu esse livro aqui? Aí também me mandou um livro que falava sobre vista da janela, eu já tinha visto as suas postagens, aí isso, uma coisa foi chamando a outra. As crianças fizeram essa atividade da vista da janela e a proposta era que eles tirassem foto do desenho de observação na frente da vista, assim, né? Então, o desenho e com a vista atrás, ficou super legal. E que a Vânia Medeiros faz isso, ela coloca a foto na frente com a vista atrás, né? E aí nisso já puxou das cores do céu, porque a proposta não era desenhar
não era desenhar o céu, não era essa a proposta, nem fazer um desenho do pôr do sol, né? Como também a gente às vezes tá acostumado a ver aquele pôr do sol atrás da montanha, não era isso. Era uma observação, né? A gente estuda bastante essa coisa do desenho de observação, né? De olhar o objeto, olhar o cômodo, olhar uma parte da casa e desenhar. Então eles tinham que observar o céu, e aí, olha, e aí foi super difícil, porque eu falei, meu Deus, são vários passos, né? Será que vai rolar deles à distância conseguirem, né, entenderem tudo que é para fazer? Eles tinham que olhar o céu em diferentes momentos dos dias, gravar um vídeo para mim de cada momento que se observou o céu. Depois disso, eles tinham que fazer um registro das cores que eles observaram no céu. Então, é um céu, sei lá, amanhecendo, que é um céu meio rosado, com amarelo, com laranja e azul. Eles tinham que observar as cores, fazer um registro dessas cores, aí dar novos nomes para as cores. Então, as cores não podiam chamar mais rosa, amarelo, roxo, laranja e azul. Eles tinham que inventar novos nomes para essas cores e aí gravar um vídeo me contando os nomes. A hora que eu passei essa atividade, eu falei, meu Deus, o que eu tô inventando? Olha isso. E super rolou, cara. A hora que eu comecei a receber, eu falei, gente, rolou. E aí o vídeo, né, do Quantas Cores Cabem no Céu foi só Não, ficou incrível o vídeo. a apresentação. Eu tô com ele aqui. Eu vou colocar meio que pro pessoal ir vendo enquanto a gente vai conversando. Deixa eu achar um ângulo aqui para eu conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E foi muito legal essa coisa do dar nome às cores, né? Porque, gente, isso é muita criatividade. Eu sempre fico pensando, porque uma das atividades que a gente faz no Ser Criança Natural, deixa eu arrumar aqui. Uma das atividades que a gente faz no Ser Criança Natural é a gente usar aquelas paletas de tinta que tem em casa de construção para a gente encontrar aquelas cores na natureza. Sim. E é uma coisa que a gente, assim, a gente já ficou tipo uma hora procurando cores na frente da calçada de um senhorzinho de uma casa no extremo sul de São Paulo. Assim, foi um dia emocionante e o senhorzinho super conversando com a gente. Foi incrível aquilo. Mas uma coisa que chama atenção é que quando eles acham a cor, eles vão lá olhar o que aquela cor tem a ver com o nome que deram. Então, eu achei fabuloso você trazer essa questão do nome. Sim, sim. É super... Peraí, Bianca, só antes de você seguir, eu só para avisar, eu acho que eu vou tirar o som para as pessoas te ouvirem, mas o vídeo ele está disponível no YouTube da Estágio. E os nomes que estão aparecendo embaixo são os nomes das cores que as crianças deram, né? Então, isso, são eles falando os nomes que eles deram. Então, vamos lá. Enquanto você vai contando aí, deixa eu ver se vai dar certo. Mais ou menos. Deixa eu ver. Aqui fica espelhado. Pode colocar um pouquinho de som, só um pouquinho, será? Para ver? Esse começo eu gosto desse começo. Esse é meu céu. Maravilhoso. Azul, uma mistura de azul com azul claro, que eu vejo no céu, à tarde. Eu dei o nome de algodão doce. 3 é bem mais claro e se chama laranja. 4 é um rosadinho e se chama Amaranja, é maravilhoso. Esse é o paisagem, esse é o céu de outono e esse é o lindo amanhã. A minha cor é o azul. Fumaça. São as cores que você viu no céu? De noite, escurido. 18h40, domingo à noite. O 6 é solar, porque esse é o sol daqui de casa, pronto. E já deve estar no
Aí o sol, esse é o nome que eu dei, sol. E esse amarelo eu misturei só com um pouquinho de branco. E agora esse daqui, o rosa, com um pouquinho só de vermelho, que eu dei nome de Rosito. Rosito foi meu preferido. Esse azul, cadê? Então, esse azul eu dei o nome de Cachoeira Viva. Eu dei o nome de cinza morcego, cinza estrelado, azul construção, azul flor e laranja suco. Bom, ficou maravilhoso esse registro, porque além de ter as imagens, ouvir as crianças falando, né? Tanto do nome que eles deram, quanto do porquê eles chegaram nessa construção. E aquele começo do menino cantando, Bianca, o que é aquilo, né? Bianca, você tá me ouvindo? Acho que o vídeo da Bianca travou. Você tá me ouvindo? Vixe, eu não tô ouvindo a Bianca. Bianca, eu vou precisar que você saia da live e entra de novo. Peraí. Vamos lá, deixa eu escrever. Ela saiu. Vamos ver se ela vai entrar de novo aqui. Mas, gente, não é demais a gente ouvir a voz das crianças. Quem quiser ver, rever 1 milhão de vezes esse vídeo, ele tá no YouTube da Escola Estágio. Então, entra lá no YouTube, digita Escola Estágio e já é um dos primeiros vídeos que aparecem no feed deles. Então, a gente tem que se inspirar muito nessas propostas que estão acontecendo, a gente tem que se inspirar muito nesses trabalhos, né? Essa coisa de criar o nome das cores, o observar diferentes. A Renata colocou ali o link. Não, não é a Bianca me pedindo para entrar? É? Não sei. Só se ela está entrando por outro perfil. Mas acho que não. Vamos lá, espera ela voltar. Estágio. Alguém escreve aí para mim qual é o nome da escola. E é uma escola que a gente sempre... que a gente tem uma super parceria, que a gente... Aqui, a Bianca voltou. Que a gente está sempre brincando no quintal deles, então a gente sabe o quanto é de verdade tudo que acontece lá. A Bianca tá conectando. Aê, Bi! Travou tudo aqui, não consegui voltar. Desculpa. Foi muita emoção, imagina. Foi muita emoção mesmo. Muitas cores, muito céu vindo, né? Aí travou tudo, não deu. O coração deu aquela palpitada. E foi demais você ter provocado para esse olhar diferentes períodos do dia, né, para o céu, as cores que eles enxergaram, os nomes, aquele rosito, é meu preferido. Eu gosto do azul construção. Eu achei assim. Azul construção, né? Da qual referência, né, que existe na criança para falar que existe o azul construção. E uma coisa que foi legal, que eu gostei também, é justamente de você pedir para as crianças fazerem o vídeo, né? Que aí tem o ponto de vista delas. Você vê o vídeo de todo mundo, você vê a perspectiva do como cada um tá vendo o mundo agora, né? De cada janela, assim, e compartilhar isso com a turma
mostra essas perspectivas diferentes, que não é todo mundo que está tendo a mesma visão com você, né? Enquanto um vê um pedacinho, tem gente que vê uma amplitude. E como isso é diferente, e como no mesmo horário a gente vê coisas diferentes, né? Sim, exatamente. E acho que. Ah, eu travei. Foi. Voltou, mas tá mudo. Sai e entra de novo. Ô, Bi, sai e entra de novo. Peraí, vou tirar você, hein? Vamos lá. Lá, Bianca saiu e entra de novo. Ah, o pessoal da aldeia tá aqui falando. Cor de rosa é o vermelho devagarinho. Ótimo. Versa, Bianca. Vamos ver agora. Isso que a gente tá no domingo à tarde, né, gente? Era pra estar travando se a live fosse. Era pra estar travando aquela coisa se fosse 7 horas da noite durante a semana. Tá bombando de live, mas domingo, 3 horas da tarde, só tem a gente. Voltou aí direito para você? Voltou, tá tudo certo, Tá. Bianca. Então, Senão, tá bem. você tá perto do seu molden? Senão qualquer coisa. Tá? Eu tô Então, perto. ok. Tô. Qualquer coisa eu vou ficar grudada, se cair Isso. de novo, grudada assim do ladinho, travesseiro. Você estava falando da questão do ponto de vista, né? Realmente, eu acho apaixonante ver esse ponto de vista da criança, né? E como que e as escolhas, né? Acho que o que me encanta é as escolhas que as crianças fazem, né? Essa atividade de dar um novo nome para uma cor, eu faço há alguns anos já, mas com criancinha de segundo ano. Então eles são bem menores, tem 6, 7 anos, né? E cada vez eles fazem poesia, né? Cada vez eu fico mais surpresa com os nomes que eles dão, né? E aí dessa vez com as crianças do quarto ano, eu falei, gente, eu já tenho um repertório de nomes que eu sei que vão aparecer, né? E muito voltados para a natureza. Isso é muito doido, né? São crianças. Ai, eu vou misturar tudo. Não tem problema. Todas as coisas. São crianças da cidade, né? De São Paulo. São Paulo, Diadema, Grande São Paulo, né? Mas não são crianças de uma cidadezinha do interior. E nessas atividades, sempre a presença da natureza é muito forte. Então, quando é verde que eles colocam, sempre é folha, sempre vai para a coisa da terra, sempre vai mata, grama, sempre é voltado para a natureza, né? Então, o que eles fazem é poesia, assim, e toda vez eu fico mais surpresa e sensibilizada com esses novos nomes, que não para de surgir nome, assim. Então, tem essa coisa do ponto de vista, porque eles escolhem um ponto de vista, né? Escolhem um jeito de representar, escolheram um jeito de representar esse céu. Essas crianças, elas têm mais ou menos quantos anos, Bianca? Elas são do quarto ano, mas quantos anos elas têm, mais ou menos? Acho que 9, 10. Tá. Então, elas escolhem como que elas vão representar. Alguns conversam comigo no vídeo, né? Esse é o céu daqui de casa. Eu amo esse, né? Esse é o meu céu. Esse é o meu céu. Olha que doido. É o meu céu, né? Assim, é o céu de todo mundo, mas a criança, ela recortou, é um recorte, quase uma, assim, pensando na fotografia, é um recorte, e que ela fala, esse é o meu céu. Então, esse é o céu que eu vejo, esse é o céu que eu quero representar, e é como, eu sinto que é como se eles estivessem me dando um presente, né? Esse é o céu daqui de casa, esse é o meu céu, ó, tô compartilhando com você o que eu entendo pelo meu céu, sabe? Então, muita poesia junto, né? Nesse ponto de vista das crianças, nessa escolha que eles têm, nesse enquadramento que eles fazem, né? Até eu gosto dessa coisa da altura, né?
que uma criança pequena, quando olha, a câmera fica super voltada para cima, não é nós adultos olhando na linha do horizonte, essa coisa voltada para cima, assim. Então, é poesia em tudo, né? Poesia desde a hora que eles leram e interpretaram a proposta e se dispuseram a fazer, assim. E a gente tem que estar com o olhar atento, né? Porque senão as coisas passam que a gente nem Não, com percebe. certeza, Bianca. Lá, um pouquinho antes, você falou assim, o quanto que as propostas estão em você também, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, quando a gente pensa na relação entre criança e natureza, a relação do adulto com a natureza, ela tem que estar muito sensível, porque senão a gente não vai ter esse olhar. Não adianta eu querer dar aquilo que eu não tenho, né? Não adianta eu querer olhar para a criança com aquela sensibilidade se eu não estou vendo aquilo. Então, muitas vezes as propostas que eu levo para a formação do Ser Criança Natural é justamente para sensibilizar esse adulto. E eu fico muito feliz de você estar fazendo essa escuta nas crianças do fundamental, né? Porque normalmente a gente ouve muitas propostas desse tipo de ter a escuta das crianças na educação infantil. Sim. E aí a gente vê isso no fundamental, é muito precioso, né? A gente precisa manter, né? E a arte acho que vai ser o lugar que vai manter essa poesia esticando para além da educação infantil, né? Sim, total. É verdade. E acho que é isso, né? Tá na gente. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Porque eu sinto que quando as crianças produzem esse tipo de coisa, né? Quando elas fazem uma atividade que eu falo, nossa, essa atividade ficou legal, olha o resultado. Isso também me dá um gás, né? Isso também me impulsiona e também desperta essa sensibilidade que às vezes está pequenininha, recolhida, né? Você tá aí dá esse despertar, né, para essas ações. E, cara, é caminho, é percurso, né? Essas crianças, elas precisam ser colocadas em movimento a todo momento, né? Assim, claro que tem o pensamento gráfico, o pensamento estético da produção artística deles, né? Mas tem também essa construção desse lugar sensível, e essa construção desse lugar sensível é uma construção do meu lugar sensível também, a todo momento. Então, são os dois caminhando juntos, sabe? Com certeza. E aí, então, explorar outras linguagens, né? Para além de produção de desenho, e não é para ficar só nisso, né? A arte não é só o gráfico, né? Sim, sim, total. Não é só gráfico, e por mais que a produção gráfica tenha super força e super potente, mas é outra linguagem, é como que a gente consegue registrar isso, né? Até a palavra registro, né? É muito doido, porque eles não entendem no começo. Ah, a gente vai registrar as cores. Não, vamos registrar o que a gente está vendo. Que é isso, registrar, né? É uma palavra que a gente não usa no nosso cotidiano, né? Mas a partir do momento que você vai repetindo, é um registro, nós vamos fazer um desenho, mas é um registro, vamos gravar um vídeo, mas é um registro, é aquilo que vai ficar guardado, né? Então, são novas maneiras de se registrar esses momentos, né? E a distância super rolou o vídeo, né? Que talvez se fosse na escola, assim, na escola teria que ser outra coisa. Mas a distância também é uma linguagem que funciona, que eles estão próximos, né? Estão tendo que lidar com vídeo chamada, então também funcionou, rolou. Exato, né? Já que a gente tem que interagir virtualmente um pouco mais, né? Que a gente possa aproximar essa, né, natureza e tecnologia, mas para aumentar a sensibilidade desse olhar e não para distanciar, né? Acho que isso é muito importante. Sim. Né? E acho que com certeza a arte fazer essa conexão é muito, muito importante. Sim, também Ô, acho. Bianca, e você já
pensou em próximos passos? Você vai continuar olhando pela janela? Como é que você vai fazer? Você já tem alguma ideia? Bianca travou. Cadê? Bianca, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, eu vou te tirar. Vamos lá. Gente, deixa eu ver. Ela vai sair, ela vai entrar de novo. Vamos lá que eu quero saber como é que a Bianca vai... Vamos ver se ela já tem ideia do que ela vai fazer. Você tá conectando. Aê, Bi! Eu tô aqui assim, ó. Tá tudo bem, Essa tudo internet certo. A gente vai dando tá, jeito. né? Ô, Bianca, Eu e você já tem ideia de como você vai seguir nas próximas propostas? É bem o que você falou. A gente vai continuar olhando pela janela, né? A janela, ela é um portal, né? Eu acho, assim, porque você consegue ir além, atravessar, né? E no momento em que o nosso mundo é nossa casa, isso eu tenho pensado muito também, né? De que tudo que a gente tem que resolver, tudo que a gente tem que fazer, se deslocar, estar, é nossa casa agora. Então, né, todas as relações, todas as atividades, tudo foi colocado dentro da nossa casa, então se transformou no nosso mundo, né? Nossa casa é nosso mundo é nossa casa. Então a gente está aqui. E a janela é uma brechinha, assim, sabe, para o olhar atravessar. E sim, eu penso em outros desdobramentos, né? Essa coisa das nuvens, eu fiquei apaixonada também disso de pensar as nuvens, e não só pensar as nuvens. Não só pensar as nuvens como uma coisa a ser decifrada, mas também como que a gente pode registrar essas nuvens. Aí estou pegando também essas referências, tô pensando nesses registros para propor para eles, mas a ideia é expandir um pouco o olhar, mas de dentro de casa, entende? É quase contraditório, mas é uma fuga, assim, sabe? Uma brechinha dentro de casa, com as paredes todas opacas e a panela, a janela é uma brechinha que permite que o olhar siga, assim, sabe? Então a ideia é continuar colhendo referência e sendo sensibilizada. Você super me sensibiliza a todo momento, de vários jeitos. Eu falo, nossa, caramba, nossa, caramba, não tinha me atentado a isso, sabe? É isso, buscar pontos de atenção. E a ideia é continuar provocando eles, né? Poeticamente, trazendo essa sensibilidade para eles Enquanto também. estiverem Eles para estão dentro, né? Com certeza vai ter que ser esse o caminho. A janela tem sido muito inspiradora também. Você ia falar alguma coisa? Que eles estão... Eles estão super topando. Assim, eu tô achando ótimo, porque né, tava falando para Renata ontem, me causou muita ansiedade, assim, de tipo, putz, será que vai rolar? Né? Será que como que a gente vai conversar sobre questões que são super complexas, né? Porque parece simples observar o céu, só que, cara, não é simples, né? Você tem que ir amarrando e costurando para a coisa realmente fluir, fazer sentido como um todo, né? Então, nessas propostas, até agora eles super toparam. Ah, criança é demais, né, cara? Não é? Eles topam as coisas. Então, acho que a ideia é isso, é seguir com eles, né? Enquanto eles estiverem topando, vai rolar. Assim. Muito bom. Vai rolar de um jeito bonito. Tem duas cartas, eu vou mostrar uma aqui. Uma das cartas da experiência pela janela que a gente tem que, né? Qual é a cor do céu? Que é justamente isso, né? O jogo de cartas, ele você sorteia uma cada dia e vê o que
que você vai olhar pela sua janela, né, nesse dia. E esse Qual a Cor do Céu, ela me provoca muito justamente porque o céu não é só azul, né, Bianca? E olha quantas Não. cores as crianças trouxeram. Isso é muito precioso, né? E aí é muito doido, né? Porque nós adultos, toda vez que eu olho o céu, eu fico pensando nessa quantidade de cor que existe. Que é isso? Não é só azul, não é só, mesmo à noite, né? Não é só aquele preto, aquele azul escuro, assim. Uhum. Então, parece que é um. Essas cartas suas também, né? Eu já vi algumas que você posta. É, é um flash que fica fixo na gente. Então, toda hora que você olha o céu, você vai pensar, você pode nem estar pensando sobre isso, mas em algum lugar da sua cabeça você vai pensar, cara, é isso, não é só azul, eu tô vendo pelo menos 5 cores, assim, sabe? Então são coisas que ficam grudadas na gente. Essa sua carta é linda, porque é um piscar assim de poesia que fica na gente, né? Que fica grudado na gente. E a Margarete é uma atelierista lá do Espírito Santo, de Vitória, que eu adoro ela é incrível. E ela falou aqui uma provocação que é bem boa, assim, porque nunca é igual. Você pode olhar para o céu a cada 5 minutos e é um céu completamente diferente, né? Isso é muito, muito legal. Sim, é verdade. E uma coisa linda, né, pensando na janela, é que a janela já é um enquadramento, né, também. Então, assim como numa fotografia ou num vídeo tem uma escolha, né, você está recortando, deixando de fora um monte de coisa e colocando no enquadramento coisas que são da sua escolha, a janela também, né? Então, aqui eu estou bem de frente para a janela do escritório. Tem um limite, né? Eu não sei muito o que tem para a esquerda, não sei muito o que tem para a direita, para cima e para baixo. A janela já é um enquadramento, né? Então é como se você tivesse um quadro mesmo, e que de 5 em 5 segundos é diferente, é um quadro vivo, né? Com certeza. Bianca, e aproveitando, chegou uma pergunta aqui. Cadê? Uma pergunta para Bianca. Que natureza você vê da sua janela? Ai, é. A, a minha janela, essa que eu tô agora, ela tinha uma casa linda, que tinha muitas crianças na casa. E eu moro aqui na zona sul de São Paulo. Já é difícil um bairro que tenha casas, né? Tudo muito prédio. E eu moro num prédio de 3 andares e eu consegui ver essa casa de cima. Tinha uma árvore grande, as crianças subiam na árvore. Sempre eu via as crianças. O que que fizeram? Derrubaram tudo. E vai subir um prédio agora. Então, é uma caça da natureza no meio de tanto concreto, né? Por isso que o azul construção eu acho que me chamou a atenção, sabe? É uma caça, é você achar o que te toca, o que te sensibiliza, o que te né? O que seu olhar vai no meio de tanto prédio, assim, né? Na verdade, quando eu olho pela janela, eu lembro dessa casa. Eu tento esquecer o que está acontecendo agora e lembrar do que era antes, né? Ah, Bianca, eu adorei o papo com você. Foi ótimo. Ah, eu também. Foi muito delicioso tomar esse chá da tarde com você. Foi como... Já vou aproveitar e falar que domingo que vem eu já combinei outro chá. E vai ser com a Elaine Minaldi, do Espaço Candô. E a gente vai continuar falando pela janela. A escola da Elaine está no Centro Histórico de Santana do Parnaíba. E elas fizeram questão no projeto da escola que as crianças tivessem acesso às janelas. Então, olha, é que demais, né? Assim, porque normalmente, apesar da gente ter a gente tem um documento do MEC que fala, você sabia que as crianças têm que ter acesso à janela? Não, não sabia. A gente tem um documento que as crianças têm que ter acesso à janela. Apesar disso, a maioria das salas, principalmente na educação infantil, não tem. Então, né, vou conversar um pouco com a Elaine para ela falar disso.
Eu queria muito agradecer a sua presença, te parabenizar super pelo seu trabalho. Eu aposto que um monte de gente que passou por aqui super se inspirou. E quem quiser ver, o vídeo tá lá no YouTube da Estágio. Quem quiser saber mais do seu trabalho, né, Bianca? Segue nesse perfil, Estilo Mundo Menino. Isso, isso. Eu que foi super gostoso. Muito obrigada por esse espaço, pelo convite e principalmente pelo olhar atento ao que a gente está fazendo, ao que está rolando. Um olhar muito sensível, um olhar muito cuidadoso e acolhedor. Obrigada mesmo. Assim, gostei dessa minha primeira live. Foi ótima, Achei foi ótima ótimo. essa primeira live. Parabéns, agora já pode fazer muito mais. Obrigada mesmo. E só sucesso em tudo que você está fazendo, só sucesso nesses chás da tarde, que são muito gostosos. Gostei. O pessoal está aqui perguntando qual é o perfil. Fala direitinho qual que é o perfil, Bianca, do seu Instagram. Espia o Mundo Menino, que é uma página em que eu coloco o trabalho das crianças e fica só voltado para isso. Legal. Espia o Mundo Menino. Ótimo, Bi. Queria avisar para quem está assistindo, a live fica disponível por 24 horas. Então, se você assistiu e gostou, manda para os seus amigos para assistir também. E depois vai lá para o canal Ser Criança Natural no YouTube. Bianca, ótimo. Beijo para você. Até mais. Obrigada, um beijo. Tchau, até. Tchau. Tchau.